O calor de Bangkok não era apenas uma sensação física. Era uma presença viva, espessa e constante, que envolvia tudo. Para Boone, que passava os dias a trabalhar na oficina do tio, reparando tuk-toks e motos sob o sol inclemente do bairro de Phrakanong, era o ar que ele respirava, o suor que escorria pela sua pele escura, o ritmo da sua existência. A sua pele, herança dos seus antepassados do sul, era uma marca visível na sociedade que, discretamente ou nem tanto, valorizava a palidez. Ele sentia os olhares, as hesitações, as portas que se fechavam antes mesmo de ele bater. Mas Boone tinha dignidade e resiliência. Ele trabalhava arduamente, cuidava da sua avó idosa e sonhava com um futuro um pouco mais fácil, não para si, mas para que a próxima geração não tivesse de carregar o mesmo fardo de preconceito. No outro lado da cidade, num arranha-céus de vidro e aço em Sukhumvit, Prael acordava com o ar-condicionado a beijar a sua pele impecavelmente clara. O seu mundo era um reino de superfícies polidas, ar filtrado e silêncio cuidadosamente mantido. Filha de um magnata do imobiliário, a vida de Prael era uma sucessão de brunches, sessões de compras em boutiques de luxo e noites em clubes exclusivos. A sua beleza, realçada por tratamentos caros e maquilhagem perfeita, era o seu escudo e a sua arma. Ela movia-se por Bangkok numa bolha de vidro fumado, alheia ao trânsito caótico, à pobreza que existia para lá das janelas dos seus carros, e, acima de tudo, à humanidade das pessoas que considerava inferiores. Para ela, as pessoas de pele escura eram trabalhadores braçais, gente simples que existia para servir. O seu preconceito não era ativo nem violento. Era uma convicção silenciosa e enraizada, uma parte tão natural do seu mundo quanto o ar que respirava. Naquela manhã, Prewa estava atrasada para um almoço. O seu motorista habitual estava doente e ela teve de chamar um serviço de transporte. O carro, embora limpo, não tinha o cheiro familiar do couro do seu Mercedes. O motorista, um homem mais velho, com a pele bronzeada pelo sol, tentava ser eficiente, mas o trânsito estava impossível. Prewa, impaciente, verificava o telemóvel, o seu feed de redes sociais cheio de fotos de amigos em destinos exóticos ou a exibir as suas últimas aquisições. Ela mal reparou quando o carro entrou numa rua estreita e movimentada, um atalho sugerido pelo motorista. O cheiro de comida de rua, de esgotos abertos e de fumo de escape invadiu o carro quando a janela foi aberta brevemente para permitir a passagem de um vendedor ambulante. Prewa franziu o nariz com nojo, gesticulando para o motorista fechar a janela imediatamente. "Que lugar é este?" perguntou, a voz tingida de aversão. "É um atalho, com Prewa. Mais rápido que a avenida principal com este trânsito", respondeu o motorista, a voz respeitosa, mas o olhar fixo na estrada. "Não quero saber se é mais rápido. Este lugar é sujo", disse ela, olhando para as casas modestas, as pessoas a trabalhar na rua, as crianças a brincar no pó. Viu um jovem de pele muito escura a carregar um pneu pesado para uma oficina e revirou os olhos. Gente assim devia ficar onde não incomoda. Nesse exato momento, uma moto saiu de uma viela inesperadamente. O motorista travou bruscamente. A bolsa de Prewa que estava no banco ao lado escorregou e caiu no chão, espalhando o seu conteúdo. Um telemóvel de última geração, um compacto de maquilhagem de ouro, cartões de crédito, dinheiro e um porta-chaves de diamante. "Tenha mais cuidado", gritou Prewa para o motorista, ignorando a moto que já tinha desaparecido. Ela debruçou-se para apanhar os seus pertences, furiosa. O motorista, visivelmente abalado, tentou desculpar-se. "Peço desculpa, com Prewa, ele saiu muito rápido." "Não quero saber. É a sua responsabilidade garantir a minha segurança e que as minhas coisas não caiam no chão sujo", interrompeu Prewa, a voz subindo de tom. Ela não reparou que a travagem brusca tinha feito com que o carro batesse levemente num carrinho de vendedor de frutas estacionado na berma. As frutas rolaram pelo chão. O vendedor, um homem idoso, olhou para o carro com uma expressão de resignação. Boone, que estava a ajudar o tio a trocar um pneu na oficina, viu tudo. Viu o carro de luxo a entrar na rua estreita, ouviu o grito de Prewa, viu as frutas a cair. Viu a mulher a sair do carro impecavelmente vestida, a olhar para o chão com nojo enquanto recolhia os seus pertences. Ela nem sequer olhou para o vendedor idoso ou para as frutas espalhadas. "Veja o que fez", gritou o tio de Boone para o motorista saindo da oficina. "Destruiu a mercadoria dele." Prewa olhou para o tio de Boone, depois para o vendedor. A sua expressão era de pura irritação. "Oh, por favor, é apenas fruta", disse ela com desdém. "Quanto custa isso?" "Pago."
Ela tirou uma nota de 1000 baht da carteira e atirou-a para o chão, perto das frutas espalhadas. Aqui, mais do que vale. O vendedor idoso olhou para a nota no chão, depois para Praiwa. Não havia raiva nos seus olhos, apenas uma tristeza profunda. Ele não se moveu para pegar no dinheiro. O tio de Boone ficou furioso. Não é sobre o dinheiro, Kun. É sobre respeito. Ele trabalha arduamente para vender essa fruta. Praiwa bufou. Respeito. Eu sou Praiwa Chirativat. Vocês deviam ter mais cuidado com os vossos carrinhos baratos. Agora, se me dão licença, estou atrasada. Ela ia voltar para o carro quando seus olhos encontraram os de Boone. Boone não tinha dito uma palavra, mas o seu olhar, quieto e intenso, parecia ver através dela. Não havia ódio, mas uma avaliação fria e uma profunda decepção. Era o olhar de alguém que já tinha visto aquela atitude muitas vezes antes. Praiwa sentiu um leve desconforto sob aquele olhar, mas rapidamente o descartou. Gente simples, murmurou para si mesma, entrando no carro. O motorista, apressado, deu a volta e saiu da rua, deixando o vendedor idoso, o tio de Boone e Boone, a olhar para as frutas no chão e a nota de dinheiro que ninguém queria tocar. A notícia do incidente espalhou-se rapidamente pelo bairro. Não era a primeira vez que alguém de fora, alguém importante, tratava a comunidade com desdém, mas a arrogância de Kun Praiwa foi particularmente flagrante. No final do dia, a história chegou aos ouvidos de Ajarn Somchai, um professor aposentado e figura respeitada no bairro, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu trabalho no centro comunitário local, um lugar que oferecia apoio a crianças e idosos. Ajarn Somchai ouviu a história com atenção, a sua expressão calma, mas os seus olhos perspicazes. Ele conhecia bem a família Chirativat e o seu poder. Sabia que levar este assunto à polícia formal seria inútil. O dinheiro e a influência de Praiwa abafariam tudo. Mas sentia que algo precisava ser feito, não apenas pela fruta ou pelo vendedor idoso, mas pela dignidade da comunidade e pela alma daquela jovem arrogante. Ele visitou o vendedor idoso, ofereceu ajuda para limpar e repor a fruta. O vendedor, com um sorriso triste, disse que já tinha sido ajudado pelos vizinhos. Ajarn Somchai sentou-se com ele por um tempo, ouvindo as suas preocupações sobre o futuro. Depois ele procurou Boone. Encontrou Boone a fechar a oficina. "Você viu o que aconteceu hoje, Boone?" perguntou Ajarn Somchai. Boone assentiu. "Vi, Ajarn. É sempre a mesma coisa. Para eles não somos pessoas." "E o que sente sobre isso?" perguntou Ajarn Somchai suavemente. Boone hesitou. Raiva, cansaço, mas principalmente tristeza. Tristeza por eles não conseguirem ver para lá do seu próprio mundo. Ajarn Somchai assentiu, pensativo. "A raiva consome, Boone. O cansaço podemos descansar, mas a tristeza vem da falta de compreensão. Talvez Kun Praiwa nunca tenha tido a oportunidade de compreender." Ele fez uma pausa. Ou talvez nunca tenha sido forçada a isso. Nos dias seguintes, Ajarn Somchai fez alguns telefonemas. Não para a polícia, mas para contactos que ele tinha no mundo acadêmico e em organizações sociais que por vezes lidavam com famílias ricas que queriam compensar pequenos incidentes sem publicidade. Ele não pediu dinheiro, pediu algo diferente. Praiwa estava a esquecer o incidente da rua estreita quando seu pai a chamou ao seu escritório opulento. Ele parecia irritado. "Praiwa, que confusão é esta que fizeste num bairro pobre?" O Ajarn Somchai, aquele velho professor que tem contactos estranhos, ligou a reclamar. "Não quero o nome da nossa família associado a brigas de rua com vendedores de fruta." Praiwa revirou os olhos. "Pai, foi só um carrinho velho. Eu paguei ao homem." "Atiraste dinheiro para o chão." "Isso não é pagar, é humilhar", disse o pai a voz dura. "Ajarn Somchai não quer dinheiro. Ele quer que aprendas uma lição." Ele propôs algo, invulgar, para evitar que isto se torne um problema maior para a família. "O quê? O que é que ele quer?" perguntou Praiwa, desconfiada. "Ele quer que passes um mês a trabalhar no centro comunitário dele. Voluntariado. 200 horas. Começas na segunda-feira", disse o pai, a sua decisão final. "E se não fores, ou se causares problemas, eu próprio te envio para uma escola de boas maneiras. Na Suíça e não vais ver um baht do teu fundo fiduciário por um ano." Praiwa ficou boquiaberta. "O quê? Trabalhar? Num centro comunitário com aquela gente?" exclamou horrorizada. A ideia de sujar as mãos, de estar entre pessoas que ela considerava inferiores, era repugnante. "Pai, não podes fazer isso. Eu tenho compromissos. Tenho a festa da Kwan na próxima semana." "Podes cancelar os teus compromissos. E vais fazer isto. Considera-te sortuda por não ser pior",
disse o pai. A sua voz não admitia discussão. Ajahn Chai enviou todos os detalhes. Agora sai, tenho trabalho. Praewa saiu do escritório do pai a ferver de raiva e indignação. 1 mês a trabalhar, naquele lugar sujo. Era uma humilhação. Era injusto. Ela ligou para as amigas, que reagiram com choque e divertido escândalo. Nenhuma delas conseguia imaginar Praewa a fazer trabalho manual ou a interagir com aquela gente. Chegou a segunda-feira e, para grande desgosto de Praewa, não havia como escapar. O motorista deixou-a na esquina da rua onde o centro comunitário estava localizado. Ela saiu do carro vestida com jeans de designer e uma blusa de seda, óculos de sol enormes a esconder os seus olhos irritados. A sua bolsa de grife pendurada no ombro parecia deslocada no ambiente movimentado. O calor e a umidade atingiram-na como uma parede. O cheiro do mercado próximo, uma mistura de especiarias, peixe e lixo, fez o seu estômago revirar. As pessoas na rua pararam para olhar para ela, a figura elegante e claramente fora do lugar. Praewa sentiu os olhares e a sua arrogância habitual voltou como um mecanismo de defesa. Ela endireitou-se, ergueu o queixo e marchou pela rua, como se estivesse a desfilar numa passarela. Encontrou o centro comunitário, um edifício modesto, mas com um pátio cheio de vida, crianças a brincar, idosos sentados à sombra. Ajahn Somchai esperava por ela à entrada. Ele não sorriu, apenas assentiu. Khun Praewa, bem-vinda. Espero que a viagem tenha sido confortável, disse ele, a voz calma. Não foi, respondeu Praewa, sua voz seca. Este lugar é difícil de chegar. Para muitos é o único lugar para onde podem ir, respondeu Ajahn Somchai, sem alterar o tom. Entre, por favor. Praewa entrou no centro, sentindo-se ainda mais deslocada. O interior era simples, mas limpo. Havia mesas onde as crianças faziam trabalhos de casa, uma pequena cozinha, uma área para atividades. O ar era quente, apenas ligeiramente refrescado por ventoinhas de teto. A sua tarefa inicial será ajudar na cozinha, preparar refeições para as crianças e idosos que vêm aqui, disse Ajahn Somchai. Depois ajudará na limpeza e em outras tarefas conforme necessário. Boon irá orientá-la hoje. Praewa congelou. Boon, o jovem de pele escura da oficina, o que a tinha olhado daquela forma. Ele, perguntou, incrédula. Sim, Boon é um jovem trabalhador e respeitado na comunidade. Ele conhece bem o funcionamento do centro, disse Ajahn Somchai. Ele irá mostrar-lhe o que fazer. Boon saiu da cozinha, enxugando as mãos num pano. Ele usava uma t-shirt simples e calções. Os seus olhos encontraram os de Praewa novamente. A mesma quietude, a mesma avaliação. Boon, esta é Khun Praewa. Ela irá ajudar-nos por um tempo, disse Ajahn Somchai. Boon assentiu educadamente. Sawadi krap, Khun Praewa. Sawadi, respondeu Praewa, a voz um pouco forçada. Ela sentia-se desconfortável sob o olhar dele. Boon, por favor, mostre a Khun Praewa onde guardar as suas coisas e o que precisa ser feito na cozinha, instruiu Ajahn Somchai. Boon gesticulou para uma pequena área de arrumos. Pode deixar a sua bolsa ali, Khun. Depois venha para a cozinha. Precisamos de lavar legumes. Praewa hesitou. A sua bolsa de grife no chão de cimento. Lavar legumes. Com as suas unhas perfeitamente manicuradas, a sua mente gritava em protesto. Mas o olhar firme de Ajahn Somchai e a presença silenciosa de Boon não lhe deram alternativa. Ela suspirou dramaticamente, tirou os óculos de sol e guardou a bolsa como se estivesse a depositar um objeto sagrado num local profano. Na cozinha, o calor era ainda mais intenso. Havia várias mulheres da comunidade a trabalhar, a picar legumes, a mexer panelas. Elas olharam para Praewa com curiosidade mista de ceticismo. Khun Praewa irá ajudar-nos, anunciou Boon, a voz neutra. Khun, pode começar por lavar estes legumes no lavatório. Ele apontou para uma pilha de couves chinesas e outras verduras. Praewa olhou para a pia de metal, depois para os legumes como se fossem objetos de outro planeta. A água não estava fria. Os legumes pareciam sujos. Ela hesitou. Eu nunca fiz isto antes. Uma das mulheres soltou uma risada discreta. Boon pegou numa couve. Não é difícil, Khun. Basta lavar bem as folhas para tirar a terra. Ele mostrou-lhe como fazer. Use as mãos. A água não está fria, mas é limpa. Praewa aproximou-se da pia com relutância. Ela enrolou as mangas da blusa de seda com cuidado, tentando não a tocar na água ou nos legumes. As suas mãos, habituadas a segurar taças de champanhe e cartões de crédito, sentiram a textura áspera das folhas e a água morna. Era uma sensação estranha, desagradável. Ela lavava os legumes com uma delicadeza excessiva, como se tivessem medo de a morder. Boon observava por um momento.
Depois voltou ao seu próprio trabalho, a picar alho e malaguetas com uma rapidez e eficiência que Prewa achou surpreendente. Ele não a apressava, mas também não a ajudava mais do que o necessário. As horas arrastavam-se. Prewa sentia o suor a escorrer-lhe pelas costas, a umidade a colar o cabelo à testa. As mãos doíam-lhe um pouco de lavar e depois de ajudar a descascar cebolas, o cheiro fazia querer chorar, não de emoção, mas de irritação física. Ela tentou evitar o contacto visual com as mulheres na cozinha, que conversavam entre si numa língua que ela mal entendia, mas cujos olhares e sorrisos subtis a faziam sentir-se como uma aberração. Durante o almoço, serviram a comida que ela tinha ajudado a preparar. As crianças e os idosos sentaram-se às mesas, comendo com apetite. Prewa sentou-se num canto, comendo um pouco da comida simples. Arroz, caril de legumes, com uma colher de plástico. Não era a comida que estava habituada, mas estava quente e saborosa, de uma forma rústica. Ela observou as pessoas. Uma menina pequena ria-se alto de uma piada contada por uma idosa. Um homem mais velho com um sorriso sem dentes agradeceu efusivamente a tigela de caril. Havia uma camaradagem, uma partilha que ela nunca tinha visto no seu mundo, onde as refeições eram muitas vezes atos formais ou oportunidades para exibir riqueza. Lila, uma jovem da idade de Boone que trabalhava no centro, sentou-se brevemente ao lado de Prewa. Lila tinha a pele escura como Boone, mas os seus olhos eram brilhantes e cheios de vida. Não está habituada a isto, pois? Perguntou Lila, um leve sorriso nos lábios. Prewa encolheu os ombros. É, diferente. Diferente de quê? Dos restaurantes chiques onde come? Perguntou Lila, a sua franqueza apanhando Prewa de surpresa. Aqui, comemos o que temos. E partilhamos. Prewa não sabia o que responder. Ela olhou para Lila, para o seu rosto aberto e direto. Lila não mostrava deferência nem inveja, apenas observação. É um bom lugar. Ajuda muita gente, continuou Lila. A Jarn Somchai faz um trabalho importante. Sim, o meu pai disse que ele tem contactos importantes, disse Prewa, tentando encontrar um ponto de referência familiar. Lila riu-se suavemente. Contactos? Talvez. Mas o importante é que ele tem o respeito das pessoas. O respeito não se compra com Prewa. As palavras de Lila atingiram Prewa de uma forma estranha. Respeito não se compra. Toda a sua vida ela tinha visto o dinheiro do pai abrir portas, comprar favores, garantir respeito, ou pelo menos deferência. A ideia de que algo valioso não podia ser adquirido com riqueza era estranha. O resto do dia foi mais do mesmo. Limpeza, tarefas simples, desconforto. Prewa sentia-se exausta de uma forma que o ginásio nunca a tinha feito sentir. Era um cansaço físico, mas também mental, de estar num ambiente onde as suas regras não se aplicavam e onde o seu status não significava nada. Quando o motorista a foi buscar ao final do dia, Prewa entrou no carro com um suspiro de alívio. O ar-condicionado parecia um luxo divino. Ela olhou para o bairro a desaparecer atrás dela, para as ruas movimentadas, as pessoas a sentar-se em frente às suas casas. Sentiu um desejo avassalador de chegar ao seu apartamento, tomar um banho quente e esquecer aquele dia. Mas sentada no silêncio do carro, com o cheiro persistente de cebola e especiarias nas suas mãos, ela não conseguiu esquecer. As caras das crianças, o sorriso do idoso, a franqueza de Lila e o olhar quieto de Boone. Tudo pairava na sua mente. Pela primeira vez, o seu mundo de luxo parecia um pouco vazio. Nos dias que se seguiram, a rotina de Prewa tornou-se a do centro comunitário. Ela continuou a detestar o trabalho manual, o calor, os cheiros. Houve momentos em que a sua arrogância e impaciência voltaram e ela respondia rispidamente ou tentava evitar tarefas. Mas a Jarn Somchai estava sempre lá, observando, fazendo uma pergunta suave ou uma observação que a fazia pensar. Boone continuava a ser o seu supervisor silencioso. Ele não a repreendia, mas corrigia os seus erros com uma paciência que a irritava. Se ela deixava algo sujo, ele limpava sem dizer uma palavra, mas a sua ação falava mais alto do que qualquer sermão. Se ela tentava apressar uma tarefa, ele dizia calmamente: "Faça bem, Kun, não é para acabar rápido, é para servir." Houve um dia em que Prewa, frustrada, disse a Boone: "Não percebo por que é que vocês vivem assim. Porque não trabalham mais para sair daqui." Boone parou o que estava a fazer e olhou para ela. O seu olhar não era irritado, mas cansado. "Trabalhamos com Prewa. Trabalhamos muito mais do que a maioria das pessoas no seu mundo alguma vez trabalhou."
Mas o trabalho árduo não é suficiente quando as portas estão fechadas para si por causa da cor da sua pele, ou porque não nasceu na família certa, ou porque não teve a educação certa. Tentamos, lutamos, mas o caminho é muito mais íngreme para alguns de nós. Ele fez uma pausa. Não é falta de esforço, Kun. É falta de oportunidades. As palavras de Boone, ditas com uma calma resignação, mas com uma verdade inegável, atingiram Prewa. Ela nunca tinha pensado nisso dessa forma. Para ela, o sucesso era uma questão de mérito e trabalho, embora o seu mérito fosse a sua família e o seu trabalho fosse manter as aparências. A ideia de que as pessoas podiam trabalhar incansavelmente e ainda assim serem impedidas por forças fora do seu controle era estranha e perturbadora. Lila também partilhou histórias, não de forma a pedir pena, mas como factos da vida. A dificuldade de encontrar um emprego que pagasse um salário justo, o aluguer caro, a luta para pagar a educação dos irmãos mais novos. Histórias de discriminação em entrevistas de emprego, de ser seguida em lojas de luxo, de ser tratada com suspeita pela polícia. Prewa começou a ouvir. Começou a ver. Viu a forma como as mulheres mais velhas cuidavam umas das outras, partilhando comida e apoio. Viu a dedicação dos voluntários que davam o seu tempo e energia sem esperar nada em troca. Viu a alegria nos olhos das crianças quando lhes contavam uma história ou lhes davam um prato de comida quente. A sua fachada de arrogância começou a desmoronar-se. Ela ainda cometia erros, ainda se sentia desconfortável, mas a sua atitude mudou. Parou de suspirar dramaticamente, parou de olhar para o relógio a cada 5 minutos. Começou a fazer perguntas, não com sarcasmo, mas com uma curiosidade genuína. Começou a tentar fazer as tarefas corretamente, sentindo uma pequena satisfação quando conseguia. Houve um dia em que uma criança pequena, com a cara suja de tinta de um projeto de arte, correu para ela e abraçou as suas pernas. Prewa congelou por um segundo. A sua primeira reação foi afastar-se. Mas então olhou para a cara sorridente da criança. Não havia preconceito ali, apenas calor humano. Hesitantemente, ela baixou-se e abraçou a criança de volta. O cheiro era de tinta e suor, mas a sensação era real. Boone, que estava por perto, viu a cena. Um leve e quase imperceptível aceno de cabeça de aprovação passou pelo seu rosto. Prewa começou a interagir mais. Ajudou as crianças com os trabalhos de casa, ela era boa à matemática, afinal. Ouviu as histórias dos idosos, algumas tristes, algumas engraçadas, todas cheias de uma sabedoria prática que o seu mundo de teoria e abstração não possuía. Ela começou a ver a beleza na resiliência, a força na comunidade, a dignidade na luta diária. O seu preconceito não desapareceu da noite para o dia. Ainda havia momentos em que ela se sentia superior ou em que um comentário insensível lhe vinha à mente. Mas agora ela reconhecia esses pensamentos e sentia um leve rubor de vergonha. A bolha em que vivia estava a furar. À medida que o final do seu período de serviço se aproximava, Prewa sentia uma mistura estranha de alívio por deixar o trabalho físico e o desconforto e algo mais. Uma relutância em deixar as pessoas que tinha conhecido. Ela não era amiga delas, mas tinha partilhado algo, tinha visto e sido vista de uma forma que nunca tinha experimentado antes. O clímax da história ocorreu na penúltima semana de Prewa no centro. Uma chuva torrencial, incomum para a época, atingiu Bangkok. O sistema de drenagem do bairro, já precário, não aguentou. A água subiu rapidamente nas ruas, ameaçando entrar nas casas mais baixas e, crucialmente, no centro comunitário, que continha material escolar, comida e documentos importantes. O pânico espalhou-se. As pessoas corriam para tentar erguer barreiras improvisadas, mover móveis e pertences para terrenos mais altos. Boone, Lila, Ajarn Somchai e outros voluntários trabalhavam freneticamente para salvar o que podiam no centro. Prewa estava lá quando a água começou a subir. A sua primeira reação foi horror. Água suja, inundações. Ela pensou em ligar para o motorista para sair dali o mais rápido possível. Mas então viu a determinação nos rostos das pessoas, a sua luta desesperada para proteger o seu lar e o seu centro. Viu a Ajahn Somchai, apesar da sua idade, a carregar caixas pesadas. Viu Boone a trabalhar sem parar, a cara tensa de esforço. Ela não podia ir embora. Não agora. "O que posso fazer?" perguntou Prewa, a voz surpreendentemente firme. Ajarn Somchai olhou para ela, surpreso com a sua disposição. "Ajude a levar os livros e os computadores para o andar de cima. Rápido." Prewa tirou os sapatos caros sem hesitar e entrou na água lamacenta. A sensação era nojenta, fria e suja.
mas ela ignorou-a. Começou a carregar pilhas de livros, correndo escadas acima, depois voltando para buscar mais. A sua blusa de seda ficou manchada, o cabelo colou-se ao rosto, mas ela continuou. Nesse momento, Ajahn Somchai lutava para mover um armário pesado que bloqueava a passagem para o andar de cima. Era demasiado pesado para ele sozinho. Boone correu para ajudar, mas o armário estava preso. Prewa viu a dificuldade. Sem pensar, correu para o lado oposto do armário. "Empurrem! No 3!" gritou, a sua voz habitualmente suave, agora forte e urgente. Juntos, Prewa, Boone e Ajahn Somchai fizeram força. Com um rangido, o armário moveu-se o suficiente para permitir que outros voluntários passassem com mais caixas. Prewa sentiu a dor nos músculos, a água fria subir pelas pernas, o cheiro acre da inundação. Mas também sentiu a adrenalina e, pela primeira vez, a satisfação de um esforço partilhado com um propósito real. Ela trabalhou lado a lado com Boone e Lila, carregando, movendo, ajudando onde podia. Não havia distinção de classes ou cor de pele ali, apenas pessoas unidas contra uma força externa. Ela não era mais a rica socialite, era apenas mais um par de mãos a ajudar. Quando a chuva finalmente acalmou e as águas começaram a baixar lentamente, o centro comunitário tinha sido salvo, embora com alguns danos. As pessoas estavam exaustas, enlameadas, mas havia um sentimento de vitória partilhada. Prewa sentou-se nos degraus ofegante, as mãos sujas e arranhadas. Olhou para suas roupas estragadas, para a sujidade nas suas pernas. Não sentiu nojo. Sentiu orgulho, cansaço, uma mistura estranha de emoções. Boone aproximou-se dela, também sujo e cansado. Ele entregou-lhe uma garrafa de água limpa. "Beba, Kun", disse ele, a voz suave. Prewa pegou na garrafa. Os seus olhos encontraram os de Boone. Pela primeira vez, o olhar dele não era de avaliação ou resignação. Havia respeito, um respeito silencioso e genuíno. "Obrigada, Boone", disse ela, sua voz rouca. Boone apenas assentiu. "Trabalhou bem, Kun." As palavras simples de Boone significaram mais para Prewa do que qualquer elogio que ela já tinha recebido no seu mundo. Ele viu o seu esforço, a sua ajuda. Ele a viu como uma igual naquele momento. Nos poucos dias que restaram do seu serviço, a atmosfera à volta de Prewa mudou. As mulheres da cozinha sorriam para ela com mais calor. Lila conversava com ela como uma colega. Ajahn Somchai observava com um leve, quase imperceptível, sorriso de satisfação. Chegou o último dia. Prewa sentiu um nó na garganta que a surpreendeu. Ela despediu-se de Lila e dos outros voluntários, sentindo uma pontada de tristeza ao fazê-lo. A sua última interação foi com Ajahn Somchai e Boone. Estavam no pátio do centro, que já estava a ser limpo e reparado. "O seu tempo conosco terminou com Prewa", disse Ajahn Somchai. "Espero que tenha sido esclarecedor." Prewa assentiu, os olhos um pouco úmidos. "Foi, Ajahn. Foi muito diferente do que eu esperava." Ela hesitou. Eu sinto muito pelo incidente com o vendedor de fruta. Eu não entendi na altura." Ajahn Somchai assentiu. "A compreensão vem com a experiência, Kun, e com a vontade de ver." Ele olhou para Boone. "Boone, você tem algo a dizer a Kun, Prewa?" Boone olhou para Prewa. A quietude nos seus olhos ainda estava lá, mas agora misturada com algo mais suave. Eu vi o que fez durante a inundação, Kun. Salvou muita coisa importante para nós. Ajudou." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "É fácil julgar as pessoas pela sua aparência ou de onde vêm. É mais difícil ver o que está por dentro. Obrigado por ter visto." As palavras de Boone, tão simples e diretas, tocaram o coração de Prewa de uma forma profunda. Ela tinha sido vista, não pela sua roupa, não pelo seu dinheiro, não pela cor da sua pele, mas pelas suas ações, pelo seu esforço, pela sua humanidade. "Obrigada a si, Boone", disse Prewa, a voz embargada. "Obrigada a todos, por me mostrarem." Ajahn Somchai sorriu. "A jornada não termina aqui, com Prewa. A lição não é apenas sobre estes 30 dias. É sobre como viverá o resto da sua vida. Lembre-se do que viu e sentiu. Lembre-se das pessoas." Prewa assentiu, prometendo a si mesma que se lembraria. O motorista esperava por ela na esquina. Prewa caminhou até ao carro, desta vez sem os óculos de sol, sem a bolsa de grife visível, tinha deixado no carro. Olhou para trás uma última vez para o centro comunitário, para Ajahn Somchai e Boone a observá-la. Ela acenou levemente. Boone acenou de volta. Entrou no carro. O ar-condicionado gelado pareceu estranho no seu corpo ainda quente do esforço. Ela olhou para suas mãos, ainda um pouco sujas, com as unhas partidas. Não sentiu nojo. Sentiu uma conexão. De volta ao seu apartamento luxuoso, tudo parecia um pouco artificial.
A comida cara não tinha o sabor da comida simples partilhada no centro. As conversas das amigas pareciam fúteis. Ela ainda era Praiwachirathivate, a herdeira, mas algo dentro dela tinha mudado. Nos meses que se seguiram, Praiwa não se tornou uma santa da noite para o dia. Ainda havia vestígios da sua antiga arrogância, momentos em que escorregava para os seus velhos hábitos. Mas a sua perspectiva tinha mudado fundamentalmente. Ela começou a fazer pequenas coisas.